O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Confira em Bom Jardim um laboratório de excelência para a realização dos seus exames, o Laboratório Daylab. Com ótimo atendimento, localização e total segurança e procedência para a realização dos seus exames. O Daylab está presente em Cachoeiras de Macacu, tendo sua sede em Nova Friburgo, desde 2016, atendendo com qualidade. Confira as novidades lá no Instagram, @daylabnf. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. A padaria Cantinho do Pão no Bem TV é o lugar onde qualidade e sabor se encontram para proporcionar a você uma experiência única. Venha conosco conhecer mais sobre esse espaço especial. Na Cantinho do Pão temos de tudo e muito mais do que você procura em uma padaria. Nossos produtos são cuidadosamente preparados para garantir a excelência em cada detalhe. Cada item que você encontra aqui é feito com carinho, visando proporcionar a você uma experiência única de sabor. Queremos que cada visita seja especial e cheia de delícias descobertas. A Cantinho do Pão não é apenas uma padaria, é um espaço amplo e agradável pensado para que você se sinta confortável como se estivesse em sua própria casa. A atmosfera aqui é única. E se você ainda não nos conhece, que tal nos fazer uma visita? Estamos aqui para atender você de segunda a sábado, das 5 da manhã às 9 da noite e aos domingos, das 6 da manhã às 9 da noite. A Cantinho do Pão é mais que uma padaria. Esperamos por você na Cantinho do Pão no Bem TV. Descubra um mundo de sabores em um lugar feito com carinho. Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Noar Podcast, episódio 204. E se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal e ainda não é um inscrito, venha fazer parte. Já estamos chegando à marca de 10.400 inscritos aqui no nosso canal. Estamos cada vez maiores, graças a Deus. Na última semana já chegamos aí com mais de 100 novos inscritos aqui no nosso canal e é muito legal a gente ver o nosso crescimento. E siga a gente também nas redes sociais, que nós estamos disponíveis tanto no Instagram como no TikTok. Só procurar a gente lá no Ar Podcast, que acha a gente bem facinho, e confira todos os pedacinhos de Noar presentes aí nas redes sociais. E hoje estou recebendo aqui no nosso Noar Podcast para uma super conversa, um super bate-papo, um dos caras que mais me ajudaram a entrar nesse ramo da comunicação e, sem dúvida, o cara que eu mais aprendi no ramo da comunicação, de como me comunicar, de como falar, de como impostar a voz, e é uma alegria de verdade receber ele aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, Getúlio Gomes, ao Noar Podcast. Boa noite, Tiago, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com você, ver que aquilo que a gente planta
floresce e cresce. É assim que eu vejo todos aqueles que passaram pela Rádio Alternativa, que passam pela Rádio Alternativa e que, de alguma forma, a Rádio Alternativa, não eu, mas a equipe toda da Rádio Alternativa, que a rádio não é só eu, somos todos nós, conseguiu fazer com que você sobressaísse e vários outros se sobressaiam dentro dessa temática de comunicação. A comunicação, acho que ela é fundamental na vida de todo mundo. E quem tem aquele pequeno donzinho, quer dizer, 50% é querer. Eu sempre falava para vocês que 50% é você querer, os outros 50% é a prática que você vai adquirir com o tempo. É o teu caso, é o caso de todos os outros que passam pela rádio. Queriam 50% e os demais 50% eles adquiriram na prática, exercitando a comunicação, né, que é um leque de opções que é inimaginável o leque de opções na área de comunicação. É verdade, a gente vai conversar sobre isso hoje aqui no nosso No Ar. Vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre proteção também, de defesa civil, que o cara tem curso na área também. Inclusive, vai ser um fato interessante que a gente vai conversar aqui sobre a tragédia de 2011, né? Que uma das poucas comunicações que tivemos em Bom Jardim foi o rádio amador, e a gente vai entrar nessa área também aqui no nosso podcast, vai ser muito legal a nossa conversa de hoje. E eu quero agradecer os nossos parceiros que ajudam o nosso programa a acontecer, a Padaria Cantinho do Pão no BemTV, nossa parceira aqui no nosso No Ar. Um grande abraço para toda a equipe da Cantinho do Pão, e lá você encontra pães fresquinhos toda hora, tem doces, salgados, tem aquelas tortas de aniversário maravilhosas, a pizza da casa que é assada na hora para você, e uma grande variedade de salgados assados ou fritos. A Cantinho do Pão fica localizada no bairro BemTV, próximo à ponte, na RJ 116, e o Instagram deles é @Cantinho do Pão OFC. Grande abraço aí para toda a equipe da Cantinho do Pão. O SAF Assistencial também é o nosso grande parceiro aqui na nossa No Ar Podcast, e claro, você que é associado ao SAF pode participar de uma plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. O Sou é exclusivo para o associado SAF. Lá dentro da plataforma você tem descontos em mais de 260 grandes marcas internacionais. Inclusive, dentro do Sou Vantagem, tem cursos online gratuitos com certificados. E sempre está rolando um sorteio maravilhoso para você. Inclusive, está rolando um sorteio lá dentro da plataforma de um iPhone 15. Dá tempo de você participar ainda. E se você ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e faça já o seu cadastro, seu e de toda a família. SAF Assistencial tem um Instagram que está aqui embaixo no QR Code. Basta você escanear com seu celular, você vai ser direcionado para o Instagram melhor, né? Aqui no QR Code é o site do Sou Vantagens, que é a plataforma. Você vai ser direcionado direto para a plataforma Sou, e tem o Instagram deles, que é o @SAF Assistencial. SAF, amigos fazem planos. E temos o Laboratório Daylab com a gente também, o Laboratório Daylab atendendo em Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, e aqui em Bom Jardim, em frente à Santa Casa de Misericórdia. Faz exames de todos os tipos para você, desde o hemograma completo até os exames toxicológicos, para quem vai prestar algum concurso público ou vai tirar carteira de caminhão, carreta, ônibus, e necessita do exame toxicológico. O Daylab realiza esse tipo de exame. E com essa epidemia de dengue acontecendo aqui no nosso estado, você também pode fazer os seus exames para detectar a dengue ou não lá no Laboratório Daylab, tendo todo tipo de testagem, desde aquela até o terceiro dia, após o terceiro dia, após o sétimo dia, o Daylab faz todo esse tipo de testagem. Inclusive, nós temos um vídeo aqui nesse episódio, qualquer coisa é só você voltar lá no começo, do Dr. Antônio Campanati, explicando como que funciona a testagem para saber se a pessoa está com dengue ou não. Daylab tem também o Instagram, @DaylabNF, que você pode acessar e conferir todas as novidades na palma da sua mão. Nosso grande parceiro aqui no nosso No Ar Podcast, localizado no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo, é a Soneca Home. A Soneca Home tem tudo para deixar a sua casa linda, linda, linda. Desde do sofá da sua casa, que você pode escolher o tecido, a cor, o formato que você quer. Se você quer um sofá retrátil, um sofá-cama, também tem uma grande variedade de colchões para deixar o seu quarto
confortável. Uma grande variedade de cabeceiras, cama box, travesseiros, tudo isso você encontra na Soneca Home, que foi eleita no último ano como líder em satisfação dos clientes, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home, localizada na Avenida Engenheiro Gans Reiser, 176, telefone 998-648087. E acompanhe o Instagram, @sonecahome.nf, e saiba das novidades na palma da sua mão. Escaneando o QR Code, você vai direto para o Instagram, que você confere todas as novidades. Soneca Home, transformamos casa em lar. E nós estamos conectados via Terabyte, a máxima conexão em internet. Você, morador de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, São Pedro e Lumiar, você pode ter a melhor internet para você. No QR Code que vai estar passando durante o episódio, você pode também ir para o site do Terabyte e escolher qual o melhor plano para a sua realidade. Você que precisa de internet para jogar, para assistir vídeos, quem sabe também trabalhar de home office, precisa de uma internet de qualidade. E a Terabyte tem os melhores planos para você. Terabyte, máxima conexão em internet. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje e eu quero primeiro, Getúlio, conhecer um pouco da sua trajetória, né? Aonde você nasceu aqui em Bom Jardim mesmo, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, cara. Não, eu nasci em Nova Friburgo, sou friburguense, graças a Deus, né? A gente, embora não possa escolher aonde nascer, mas pode escolher onde viver. Sim. Uma das minhas opções é essa. Então, eu nasci em Nova Friburgo, fiquei em Friburgo até os 18, 19 anos, quando eu fui para a Marinha, e depois voltei para Friburgo algumas vezes. Mas não foi assim. O lugar que eu mais vivi, mais vivo é Bom Jardim mesmo, porque eu vim para cá em 90, a gente vai chegar nesse ponto. Nasci em Nova Friburgo, a minha família, da minha mãe, tem raízes em Bom Jardim, que a família da minha mãe é de Banquete, né? Meu pai era de Duas Barras, vinha trazer carga para Banquete. Isso foi ali em 1800 e carrocinha. Então, meu pai era de Banquete, Cantagalo, na fazenda do Rio Negro, vinha trazer cargas para a estação de carga em Banquete. Foi onde conheceu a minha mãe. A minha mãe, na época, com uns 14, 15 anos, parece, e se conheceram, se casaram, foram para Friburgo, e aí a família toda minha praticamente é de Friburgo. Nós somos 9 irmãos, vivos, éramos 9, agora perdi um irmão e perdi uma irmã, agora há pouco tempo. Então, essa é a minha trajetória de nascimento, né? Então, nasci em Friburgo, vivo em Bom Jardim, sinto-me como um bom-jardinense, porque eu estou mais em Bom Jardim do que vivi em Friburgo. Friburgo eu vivi até os 18 anos, depois fui para a região, para a Marinha. Saí da Marinha, fui para a região dos Lagos, São Pedro da Aldeia. Trabalhei em São Pedro da Aldeia, Araruama, Cabo Frio. Fui trabalhar em Areal. Em 90, eu voltei. Em 90 não, em 80 e alguma coisa, vim para Friburgo, fiquei 3 anos em Friburgo, depois voltei para Areal, né? De Areal vim embora para aqui, para Bom Jardim, onde eu estou até hoje. Aqui também não fiquei muito tempo, porque eu trabalhava aqui, trabalhava em Cordeiro, trabalhava em Duas Barras e Bom Jardim. Esse era o meu âmbito de trabalho. Você falou que você foi para a Marinha, cara. Como que foi esse período aí? Você foi porque queria? Como que foi? É porque o Sanatório Naval de Friburgo é da Marinha, não é? Não, é Marinha. Então, mas foi por esse intermédio que você foi? Como que não, foi? Não, é porque a minha família, éramos 3 homens na família. O meu irmão estava na Marinha, o outro irmão também foi de Marinha, e o meu caminho também era ser de Marinha. Né? Então era um desejo que nosso pai tinha, que todos nós passássemos pela Marinha. Então eu fui mais para agradar a família, né? E aí não deu muito certo, não. Tanto que quando eu saí da Marinha, logo que saí da Marinha, arrumei um emprego no Automóvel Clube do Brasil, no Rio de Janeiro. Depois fiz concurso para a SEDAG, na época a SEDAG, onde eu entrei para a SEDAG. Sim, e fiquei até agora, em 2012, que eu aposentei. Entendi. Interessante, cara. E SEDAG, que você fala, que se tornou SEDAI, né? Se transformou em SEDAI. Foi a junção de 3 empresas. Era Sanerj, Sucesa e Sursan. Eram as 3 empresas de saneamento que tinha no estado do Rio de Janeiro.
após a fusão em 75 do Rio de Janeiro, essas 3 empresas se transformaram, então, na SEDAI, que hoje passou para Rio Mais, né? Sim. Tanto pediram para a SEDAI sair de Bom Jardim que eu não quero entrar nessa área. Tá tranquilo. Mas é interessante, né? A gente não vai entrar, mas é interessante que o pessoal... Eu até ouvi uma postagem no Facebook do pessoal tirando foto da caixa d'água, falando assim, trocou de empresa, mas piorou. E sabe o que me doía? É a pessoa que não tinha o conhecimento que eu tenho de Bom Jardim, em termos de saneamento, em termos de abastecimento de água, jogar na tua cara assim, fora a SEDAI. Uhum. Isso me doía. Doía porque eu via o esforço que os funcionários da SEDAI faziam, a gente viu o esforço que, às vezes, até a classe política do município fazia, mas, infelizmente, a direção da SEDAI, que eu não quero entrar nesse mérito, mas a direção da SEDAI deixava muito a desejar em termos de interior. Sim. Porque Bom Jardim é um município que não dava assim, grandes lucros. Certo. Então, era um município que eu preciso investir em Bom Jardim, um exemplo, 15 milhões. Quando que eu vou recuperar esses 15 milhões de investimento no município de Bom Jardim, com essa tarifa pequena, onde 92% é tarifa residencial, 96% é tarifa residencial, e desses 92% que pagam a tarifa residencial, paga 80% tarifa mínima. Porque nem gasta o suficiente para ter mais daquele mínimo. Agora, o que eu sempre falei na SEDAI, que eu sempre briguei, se tivesse que brigar com você pela SEDAI, eu brigava. Mas se eu tivesse que brigar por você com a SEDAI, também fazia a mesma coisa. Uhum. Sempre foi assim. Então, o que mais eu ficava chateado era que precisávamos fazer um investimento. Tínhamos que fazer um investimento. A necessidade do investimento. E a SEDAI, não. Toda empresa pública ela tem por obrigação cumprir uma função social. Uhum. Independente do que ela arrecade ou que deixe de arrecadar. Bom, se a Bom Jardim arrecada mal, compensação Niterói arrecada bem. Então, é uma mesma empresa. Então, você pode... É aquela estrutura que a gente falava. Os ricos têm que ajudar os mais pobres. Uhum. Né? E não era o que acontecia. Então, a gente tinha projetos para Bom Jardim, um monte de coisa que chegava na hora e esbarrava onde? Não tem recurso. E também, em algumas das vezes, mais pela competência de certas pessoas. Porque, enquanto chefe de Bom Jardim, a gente trabalhava com previsão orçamentária. Você fazia uma previsão orçamentária para 4 anos. Ali contemplava investimentos. Mas tinha casos na SEDAI que você tinha dinheiro e não tinha recurso. Tinha casos que você tinha recurso e não tinha dinheiro. Exatamente porque quem estava na chefia não se preocupava em fazer o orçamento plurianual e depois o organograma anual, que eu vou determinar X para gastar em 4 anos. Desse X, eu vou gastar Y por ano. Todo o tempo que eu estava na chefia, eu fazia isso. E todo o tempo que eu fiquei na chefia, todas as modificações, todos os implementos, as melhorias que foram feitas pela SEDAI no município de Bom Jardim, foram feitas através de mim. Sim. Nós fizemos estação de tratamento, no Alto, nós fizemos postos em São José do Ribeirão, nós demos um atendimento à Barra Alegre, tudo porque eu tinha uma previsão orçamentária. Tinha período que eu tinha verba para gastar. Eu tenho de verba aqui R$200 mil, mas não tem dinheiro. Porque a minha previsão orçamentária tinha que ser feita dentro do que Bom Jardim arrecadava. Eles não faziam um aporte, por exemplo, do Rio de Janeiro para Bom Jardim. Poucos foram os casos que fizeram isso com a interferência política. Uhum. Mas, na maioria das vezes, eu tinha que gastar o que arrecadava. Então, às vezes, eu não arrecadava o suficiente para fazer uma implementação. Entendi. Então, eu fiz, em São José do Ribeirão, 9 mil, quase 10 mil metros de rede. O bairro do BNH, que hoje é o... Jardim Boa Esperança. Jardim Boa Esperança. Consegui
colocar redes de abastecimento em todas as ruas desse bairro, o loteamento de São Miguel. Então, várias obras que foram feitas, mas foram feitas espremendo. Ali, com a dotação. Mas, para que isso acontecesse, eu tinha que ter dentro do meu orçamento plurianual a verba estipulada para aquilo. Que a gente chamava, tínhamos verbas de custeio, né, e verbas de investimento. A verba de custeio, o que era? Você pagar sulfato, cloro, cal, né, para manter o sistema funcionando, o tratamento de água. E a verba que a gente tinha de investimento era muito pouca. Então, eu conseguia, aos trancos e barrancos, quando tinha dinheiro e tinha verba, eu fazia. Quando tinha dinheiro e não tinha verba, não podia fazer. Porque você trabalhava numa previsão orçamentária X, aí não conseguia atingir aquela meta da previsão orçamentária. O que acontecia? Você tinha lá, dentro do orçamento, 500 mil para gastar em Bom Jardim. A arrecadação dava 100, 150. Aí era aquele caso de eu ter verba, não ter dinheiro. E tinha épocas que eu tinha lá de verba 200 mil e tinha uma arrecadação de 600 mil. Estava me sobrando ali 400 mil. Não podia gastar os 400, só podia gastar o que estava dentro do limite da minha verba. E isso acontece em prefeitura, isso acontece praticamente em todas as estatais. Que interessante, cara. Então, não sei se você sabe como que é o esquema, mas a mudança de uma empresa pública, que era a SEDAI, para a Rio Mais, por exemplo, que é privada, é justamente não ter esses entraves todos? Não ter a tal chamada lei da responsabilidade fiscal, a lei de licitações, essas coisas, isso aqui atrapalha muito. Sim. Essa legislação. O serviço público no Brasil ele peca muito mais pelo excesso de legislação. Certo. A Rio Mais hoje, te dar um exemplo, queimou a bomba do Campo Belo. O superintendente, diretor, não sei lá qual é o nome que se dá, o financeiro da Rio Mais, faz um cheque, vai lá, põe a bomba e coloca ali. Eu, para comprar um parafuso para botar nessa bomba, eu tenho que fazer o pedido, tenho que fazer o orçamento, tenho que abrir licitação para comprar. Eu estou falando parafuso, mas parafuso é um valor muito baixo para fazer isso, mas é só um exemplo. Tudo que se você for fazer, você tem que fazer uma licitação. Uma licitação, ela leva em média na SEDAI a gente levava em média 17 dias, 22 dias. A prefeitura levava 235 dias, 240 dias para fazer uma licitação. Então, a gente levava uma média para, no mínimo, 30 dias. Para mim, comprar um eixo da bomba do Campo Belo, que hoje o eixo daquele deve estar numa faixa, vamos supor, aí de 5, 6 mil reais. Uma bomba custa 25, 30 mil. Para me comprar um eixo, eu tinha que fazer licitação. Então, quando havia oportunidade, o que eu fazia? Eu já tinha todo o equipamento meu catalogado, todos que eu precisava. Quando tinha uma oportunidade, eu fazia uma licitação, em vez de comprar um eixo, comprava 5, 6. Para mim sempre ter uma reserva. Sim, porque senão esses 30 dias ia ficar sem água. Exatamente. Então, eu sempre trabalhei na previsão. Pode não acontecer. Pode não acontecer. Mas e se acontecer? Eu tenho que estar prevenido. Sim. E isso veio reforçar, depois, quando eu fui fazer cursos de defesa civil, essas coisas, que a prevenção você gasta muito menos do que você reparar o estrago. Sim, não, eu vou aproveitar até esse gancho para a gente entrar já nessa área mesmo, né, da defesa civil, prevenção, tudo mais. A vontade de fazer esses cursos surgiu após 2011 ou antes você já tinha uma noção? Após 2011. Eu antes já tinha uma noção de segurança por causa da comunicação. Tá. Eu era participando da Labre e a gente sempre trabalhou. A Labre é o quê? Liga Brasileira de Radioamadores. Sim. Né? No Brasil inteiro, a Labre. Eu era do setor do Rio de Janeiro. Então, a Labre ela sempre trabalhou conosco, com voluntários, mas em coisas pequenas. Né? Assim, em 2011, então, veio ratificar a necessidade que eu vi, uma necessidade de buscar mais conhecimento na área. Por quê? O que nós passamos aqui em 2011... O maior prejuízo nosso foi a falta, tá, de conhecimento do que é um desastre.
coisas que aconteceram aqui poderiam ter sido evitadas. Não foi porque por falta de conhecimento. Não só do setor público, mas também nós, cidadãos, também temos a nossa parte. Nós temos a nossa obrigação diante da Defesa Civil. Eu vou te dar um exemplo. Essa Covid-19 foi considerada no mundo o quê? Um desastre biológico. Um desastre biológico. Quem é que cuidou da Covid? Judicializaram o Covid e politizaram. Se entrega o combate ao Covid à Defesa Civil, pois se é um desastre, quem tem competência, capacidade e condições de combater um desastre é a Defesa Civil, que tem conhecimento para isso. Agora, o que ocorre também, entregar a Defesa Civil e dar a ela amplos poderes de efetivamente combater o desastre. Porque não adianta você passar uma atribuição para um determinado órgão e não dar a ele competência para fazer. Quando eu digo judicializaram o Covid, o Supremo determinou que todos os prefeitos e governadores seriam responsáveis pelo combate ao Covid. Caberia ao governo federal fazer o quê? Suprir, dar recursos, o que foi feito. Então, se fosse dado à Defesa Civil o combate ao desastre do Covid-19, eu acredito que pelo menos 50% das vidas teriam sido poupadas. Interessante, cara. E no caso, né, mesmo se tornando algo envolvendo a saúde, a Defesa Civil, existem hoje qualificação para isso? Vou te dar um exemplo de atuação da Defesa Civil. Tá. Um exemplo. Alto de São José. Tem uma área lá que ela é uma área de risco. Caiu um barranco. Primeira coisa que a Defesa Civil faz é chegar lá e fazer o quê? Interditar. Interditar e evacuar a área. Interdita e evacua. Se tivéssemos a responsabilidade do Covid, um caso de Covid na tua casa, primeiro ponto que a Defesa Civil iria fazer era o quê? Isolar você para o hospital e os demais seriam acompanhados dentro de um parâmetro para que aquilo não se propagasse. É evitar a propagação, mas não houve isso. Você pegava o Covid, você não sabia nem que estava com Covid. Aí, foi muito esporádico, foi uma coisa que a gente via que não tinha, não sei, mas se a Organização Mundial de Saúde decretou estado de emergência, pandemia, desastre biológico, cabe a quem combater. Infelizmente, combateram o Covid de forma errada. Sim. É o que eu penso. É o que está dentro dos conhecimentos que eu adquiri dentro do âmbito de Defesa Civil. Foi esse. Eu penso que, né, agora não adianta falar do passado, né, mas não tem mais em 2020 não deveria ter tido nem carnaval, né, cara? Foi uma das coisas irresponsabilidades mas a nossa mídia, você sabe como é a nossa mídia. Sim. Né? Falta de aviso não foi. Tanto que logo em janeiro, fevereiro de 2020, né, foram buscar os brasileiros que estavam fora do Brasil, principalmente na China, para trazer para o Brasil. Sim. Janeiro e fevereiro. É verdade. Foi tentado. É por isso que eu digo, se fosse dado entregue à Defesa Civil, você acha que teria carnaval? Não. Não teria. Seria um dos pontos principais. A impressão que deu que já tinha casos acontecendo, mas tudo foi coberto até terminar o carnaval. Tanto que até um médico de uma determinada emissora de TV foi lá dizer na televisão que era uma gripezinha. Sim. Tá? E depois picharam isso em cima do presidente. Mas não foi ele que disse. Ele disse, então, irônico para aquele que foi lá na televisão dizer que o Covid era uma gripezinha. E não era, né? Enquanto que o resto do mundo estava dizendo que era um desastre biológico. É verdade. Eu lembro que antes de acontecer tudo aqui, engraçado que nós estamos conversando isso justamente no período que... Estamos aí com a dengue.
com a dengue está fazendo 4 anos que tudo isso aconteceu, né? Eu lembro que quando lá na Espanha, na Europa, estava acontecendo já tudo no auge, né? Tinha um colega nosso que estava lá na Espanha, ele gravou um áudio mandando para o grupo da gente aqui, falando assim, olha, galera, vocês que estão no Brasil, que ainda não está tendo caso, vocês se preparam, porque aqui está tudo fechado. E não é simplesinho, não, tal. É algo grave, tal. E outro erro que eu também, daí já falando em termos de defesa civil, um outro erro que eu achei também é aquele para tudo. Para tudo. Isso não existe, cara. Não existe. Defesa civil agindo numa situação dessa. Isola-se os vulneráveis. Isola-se os vulneráveis. Mas você, que está com saúde, que tem condições, que para você, entre aspas, ia ser uma gripezinha, vai trabalhar, pô. Vai trabalhar. Estouraram com a economia do país, usaram politicamente o vírus, né? E hoje estamos aí. Você vê o resultado, né? Bom. Sim. E falando, cara, sobre essa questão de tragédia, né? 2011, uma das poucas comunicações que a gente teve, pelo menos aqui na nossa região... A única que nós tivemos durante 72 horas... Que saiu tudo, né? Foram os nossos rádios. Nós perdemos. Não tivemos internet, não tínhamos telefone, não tínhamos comunicação nenhuma. A única comunicação que nós tínhamos dentro do município era a rádio alternativa. Né? E a gente passava informes todo momento. E como que foi, na prática, realmente isso tudo acontecer? Como que você, com a experiência de rádio amador que você tinha na época, falou assim, poxa, eu preciso fazer algo para tentar, pelo menos, informar as pessoas? Para você ter uma ideia, logo assim que, no dia, na terça-feira de manhã, eu saí de casa para ir para a SEDAI para trabalhar, antes da ponte cair. Para sorte minha, eu parei no posto Lopes para abastecer meu carro. Terminei de abastecer no que eu estou descendo aquela rampazinha para pegar a ponte começou a dar água por cima. Eu falei, não vou esperar a água baixar para mim passar. Eu não sei o que tem ali de baixo. Não passei mais. A ponte caiu. E a única coisa que eu tinha era o rádio no meu carro e o rádio, comunicação, na rádio, que eu tinha lá um rádio, e o rádio que eu tinha em casa. Voltei em casa, o rádio do carro eu não ia conseguir, mas do rádio de casa eu conseguiria falar com o Friburgo. Os primeiros pedidos de socorro em Bom Jardim, naquele dia que a ponte caiu ali, naquela hora, foi feitos via rádio para Friburgo. Foi aí que Friburgo ficou sabendo que Bom Jardim também estava sendo atingido. Então, eu fiz contato com os radioamadores de Friburgo, fiz contato com o Corpo de Bombeiros de Friburgo, foi aí que desencadeou os socorros para Bom Jardim. E eu estava do lado de cá, do BEM-TV, e fazia todo o contato. Eu fui a São José, vi a situação, eu fui a Banquete, vi a situação. Antes das pontes caírem, eu fiz e passava para a rádio, e a rádio passava o informe. Então, tinha pessoas do lado do BEM-TV que ficou pessoas presas do lado de lá. Então, eu passava recado de um para o outro, de lá para cá, daqui para lá. Então, a gente conseguiu, de certa forma, amenizar e manter todo mundo informado da real situação do município. É verdade. Eu lembro que, na época, eu morava no centro e o centro ficou ilhado, porque as duas pontes que ligavam... Bom Jardim se dividiu em 3 partes. Sim. Bom Jardim se dividiu a parte do BEM-TV, a parte de São Miguel e a parte do centro. É porque aquele caminho... 2 pontes principais... Aquele caminho do BEM-TV para São Miguel também foi todo embora também, aquela lateral da ponte. Foi ele que dividiu. Dividiu em 3 partes. Que doideira. Por ali. Então não tinha como atravessar, né? Não. E eu lembro que a única forma da gente ter comunicação ou era com que da parabólica pegando notícia de fora, né? Era o que chegava no Rio, que chegava de volta. Aqui. E aí a gente deixou a alternativa ligado, porque a alternativa, pela manhã, eu acho que ela ficou desligada, né? Até alguém conseguir atravessar para poder ir lá ligar. Faltou energia. Também, você não lembra que na madrugada faltou energia. Foi. Nós ligamos a rádio, era 7h30 da manhã. Faltou energia, e nessa falta de energia, a rádio parou. O único que estava do lado de lá, que tinha condições de chegar na rádio, foi Vinícius. O Vinícius ficou na rádio 3 dias
3 dias direto, de 4, 5 horas da manhã até 10, 11 horas da noite, trabalhando direto. É um cara que eu tenho muito que agradecer, que nesses 3 dias que ele ficou na rádio, nessa situação, era o contato que eu tinha com o centro e o centro com Bom Jardim. Chega a arrepiar, cara. O centro com Doideira. Bom Jardim. Então, só tínhamos nós dois passando informações para a população de Bom Jardim, acalmando a população. Foi o que ajudou bastante a população, foi o sistema de rádio. Tanto que, quando eu entrei na Defesa Civil, agora em 2017, a primeira coisa que eu fiz, disponibilizar rádios para a defesa, meus rádios, que eu não tenho. Sim. Eu hoje devo ter em casa, por baixo, uns 15, 16 rádios. É muito rádio. Então, eu disponibilizei para a Defesa Civil, está lá minha antena até hoje, um rádio na base e um rádio na viatura. Sim. Fora o que está no meu carro, fora o que está em casa. Então, eu tenho, hoje, para você ter uma ideia, em 2011, Bom Jardim tinha 2 radioamadores, 3. E era todos seus. 3 radioamadores, que eu digo pessoas físicas. Ah, tá. 3 além de você. Além de mim. 3 pessoas só. Era eu e os 2 filhos do advogado, esqueci o nome dele, me fugiu a memória agora, que eram os radioamadores. Inclusive, ele, no dia do acidente, eu consegui contato com ele, pedi a ele para ir à rádio, para ligar o meu rádio lá, que o Vinícius não sabia ligar. Não sabia ligar. Então, ele ligou, falou, está ligado, está certinho. Ali que desenvolveu o trabalho. O Claudinho. Claudinho, filho do advogado. Então, só tínhamos 3 radioamadores. Hoje, Bom Jardim tem 19 radioamadores habilitados na Anatel. Se você, por exemplo, depender de um mutirão, de um voluntariado de radioamadores, é só você solicitar à Anatel o indicativo das pessoas e o endereço e você fazer contato. Estou precisando de você, estou precisando de você, estou precisando de você. Entendeu? Eu elaborei lá na Defesa Civil um plano que a gente chama de Plancom, coisa que nem lembro se algum dia fizeram, né, que é um plano de contingência, abarcando principalmente a comunicação. Porque eu acho que onde não há comunicação, não há comando. Começa por aí. Se você não tem uma comunicação efetiva, ou você não tem uma comunicação eficaz, não adianta você ter comando, porque o cara vai berrar para ninguém. Você, com a comunicação efetiva e eficaz, o comando se sobressai, o comando funciona. Não adianta eu, aqui do BenTV, fazer eu tenho que fazer uma coisa lá no centro, mas para quem? Com quem? Então, se houver essa comunicação entre eu e o cara, vai haver o quê? Vai haver a efetividade do comando. Então, eu aprendi muito nesses cursos de Defesa Civil, que onde não há comando, onde não há comunicação, não tem comando. E a realidade é essa. É verdade. Se você não tiver uma comunicação eficaz, uma comunicação eficiente, não tem comando. Porque se torna aquele disse-me disse. O cara chega para você, aconteceu isso assim, 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 assim. Aí você já vai contar para outro, vai suprimir ou aumentar alguma coisa. O outro que você contou vai fazer a mesma coisa. E quando a eficiência e a eficácia da comunicação em loco, para o comando, a coisa funciona e flui. É verdade. É interessante como que tudo que funciona tem que ter uma estrutura. Porque sem estrutura, cada um faz da forma da cabeça dele e vai embora, né? Poucos dão valor a isso. Poucos pensam nisso. Eu achava que todo cidadão, não é, digo, Bom Jardim, não, mas todo cidadão deveria fazer o curso de Defesa Civil básico. Porque esse curso de Defesa Civil básico, ele te dá noções do que realmente, qual é a nossa responsabilidade de cidadão. Um lixo que você joga numa encosta, você pode ali provocar um desastre. Um barranco que você vai cortar sem ter o conhecimento adequado, você pode provocar ali um deslizamento. E uma série de coisas que a gente aprende nesse curso básico, que esse curso básico ele é exatamente para o cidadão, ele não é para os agentes de defesa civil. Os agentes de defesa civil são outros cursos, dos quais eu fiz, mas esse básico, ele te dá noções das suas obrigações de cidadão com relação ao teu vizinho, com relação à área que você mora, com relação ao município que você mora, né? Hoje eu passo na rua, vejo um paralelepípedo
um pouco acima do nível dele, eu falei, aquilo ali é um caso propenso de um acidente. Então, vamos suprimir aquilo? Vamos, vai lá. Aí você está fazendo o quê? A mitigação. E a Defesa Civil ela trabalha exatamente na prevenção. Muitos confundem a Defesa Civil que ela tem que sair, cair um barranco, ela tem que ir para lá onde caiu o barranco, para cavar o barranco, para tirar defunto. Não. A obrigação de tirar vítimas de soterramento, de seja lá, é do Corpo de Bombeiro. Sim. A Defesa Civil ela tem que trabalhar na mitigação, quer dizer, na prevenção e na recuperação. Sim. Esse meio de socorro é da defesa do Corpo de Bombeiros, que eles são preparados para isso. Aquele caminhão amarelo que está escrito Defesa Civil, que resgata corpos, por exemplo, por que está escrito Defesa Civil, então, no caso? É da Defesa Civil? É da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro. É os dois juntos, né? Os dois juntos. Qual é o nome daquele caminhão? Todo mundo tem um nome? Rabecão. Rabecão, exatamente. Eu quase consegui um rabecão para aqui. É? Mas a minha finalidade não era para essa. Sim. Era para tirar aquelas gavetas, né, limpar tudo, e ali colocar equipamentos de defesa civil, que seria motosserra, seria cabos de aço, um monte de coisa assim que a gente utiliza rotineiramente. A gente passou recentemente lá perto do Corpo de Bombeiros de Friburgo, o rabecão está atualizado, agora é um rabecão moderno, bonitão. Não, mas sempre foi na estrutura da Defesa Civil. A Defesa Civil, antes da Lei 12.608, 12.608, acho que é. Antes da Lei 12.608, a finalidade dela era a mesma do Corpo de Bombeiros. Tanto que os agentes de defesa civil, os coordenadores de defesa civil, secretários de defesa civil, todos eles, obrigatoriamente, eram do Corpo de Bombeiros. A partir de 2012, que foi sancionada a Lei 12.608, tirou essa atribuição da defesa civil de ser do Corpo de Bombeiros. Entendi. E passou para o Corpo de Bombeiro socorro, Corpo de Bombeiro. Mitigação, que no caso a prevenção e o socorro, a recuperação passa a ser da Defesa Civil. Porque a Defesa Civil, ela hoje, basicamente, ainda em muitos lugares, aproveitam ainda o pessoal do Corpo de Bombeiro, que realmente são capacitados também para fazer Defesa Civil. Sim. Atualmente, o nosso secretário é do Corpo de Bombeiro. Muito bom, inteligente, é uma pessoa humana. Sim. Né? Mas nem todos os bombeiros se encaixam dentro da nova metodologia de defesa civil. Nem todos. Né? Tem aqueles bombeiros que acham que a defesa civil tem que ter barco para ir socorrer, acha que o Corpo de Bombeiro tem que ter, equipamentos de socorro. Não. A Defesa Civil ela tem que ter equipamentos de prevenção. E equipamentos para depois fazer a recuperação. Para isso, hoje, depois de 2012, foi elaborado o Cartão Defesa Civil. Esse Cartão Defesa Civil dá à Prefeitura, em situação de desastre, em situação de calamidade pública, condições de comprar de uma agulha a uma caminhonete para recuperação ou para a prevenção. Tá? Mas poucos se utilizam desse mecanismo. Sim. Porque, porque ali, se você gastar 1 centavo, você tem que prestar conta de 1 centavo. Entendo. Entendeu? Por que você gastou esse centavo? Houve mesmo necessidade, então você tem que comprovar a necessidade daquele gasto. Sim. E um exemplo, entramos aqui numa situação de desastre. Eu vou precisar de 1.500 cestas básicas. Eu vou usar o cartão, vou comprar 1.500 cestas básicas. Eu não posso mais comprar cesta básica. Porque dentro do meu planejamento operacional, dentro do meu sistema, que a gente chama o S2ID, eu só posso comprar aquilo uma única vez. Mas hoje eu precisava de 1.500, mas passou uma semana, não sei o quê, apareceu mais, eu preciso comprar mais. Não pode. Você só faz a compra uma única vez. Então, é onde que a Defesa Civil ela tem que estar estruturada, preparada, né, para atuar dentro da real necessidade daquilo que você vai precisar. Sim. Entendeu? O que eu percebo é que é algo muito técnico e objetivo, né? Técnico e objetivo. Você a precisa Defesa saber Civil o que técnica está fazendo. E objetiva. Né?
A Defesa Civil, a finalidade dela não é cortar a árvore, não. Mas ela é bem mais aprofundada, principalmente na prevenção. Que interessante, cara. Nesse sentido, você até falou da questão de cortar a árvore. Quando a questão é mais pública, parece ser mais rápido, mais fácil de fazer, né? Mas quando, por exemplo, o risco está dentro de um terreno particular, a Defesa Civil pode agir nesse sentido também? Pode. Desde que haja um laudo, né? Uma pessoa habilitada a emitir esse laudo. Quem são as pessoas habilitadas a emitir esse laudo? Um geólogo, um engenheiro florestal, o meio ambiente com tecnólogos, a própria Defesa Civil, que tenha um servidor que tenha cursos de percepção de risco e desastres. Então, esses são pessoas habilitadas. Não é assim, só porque o Tiago pediu e ele acha que está em risco, que eu vou cortar. Entendi. Entendeu? Tem que haver a comprovação real do risco. Se não houver essa real do risco, se você quiser cortar a tua árvore, é um direito teu. Você vai lá, pede autorização ao meio ambiente. O meio ambiente, lógico, que vai dar, porque dentro da área urbana não existe preservação ambiental. Tem uns idiotas aí que se acham de meio ambiente, que você vai cortar uma árvore que está toda podre na beirada da calçada, ele acha que eu estou agredindo o meio ambiente. Entendeu? Então, ali, a Defesa Civil até atua. Mas, se você quisesse tirar aquela árvore, você ia lá, pediria ao meio ambiente uma autorização só por desencargo de consciência e tirava aquela árvore tranquilo. E outra coisa, árvores frutíferas, abacate principalmente, que dão uma árvore enorme, grande, dentro do quintal, que cai abacate na telha, quebra. Você não precisa nem autorização de meio ambiente, nem autorização de Defesa Civil. Para meter o serrote e jogar no chão. Está dentro da própria Lei 12.608, da Lei 15.615. Acabou. Vai lá, corta. É um direito teu, está tendo no teu quintal. Frutífera. O que você não pode, e às vezes são árvores, né, são vegetais, como é que eu vou dizer? Da Mata Atlântica. Sim. Nativas. Árvores nativas. IP, essas coisas. Nativas. Não pode, né? Agora, abacate, laranja, manga, principalmente manga e abacate, que dão umas árvores enormes, você pode meter o serrote e jogar no chão. Mas não pede a Defesa Civil, não, que ele não tem obrigação de fazer, não. Entendi. É interessante. Cara, a gente vê, né, que você, por mais que tenha esse conhecimento todo em defesa civil, proteção, tudo mais, a tua área mesmo, digamos que é a comunicação, né? A comunicação na minha vida, ela sempre foi um hobby, um paliativo. Tá. Eu comecei na rádio em 68, com 14 anos, na Rádio Friburgo AM, onde eu fiquei até ir para a Marinha. Saí da Marinha, entrei na SEDAI, fui trabalhar na região dos Lagos, em São Pedro da Aldeia, e fui trabalhar também em rádio. Eu tinha um programa na Rádio de Cabo Frio, né? Era o Roberto Carlos. Tinha que ser, né? Especial, que eu trouxe até para a Rádio Alternativa. Tinha que ser. Só tinha 1 hora de programa, de 8 às 9. Até houve um caso interessante em 82, na campanha para presidente governador de 82, eu estava na rádio, o diretor da rádio ligou para mim: Getúlio, a hora que você terminar o teu horário aí, dá um pulinho aqui na Praça Porto Rocha, isso em Cabo Frio. Dá um pulinho aqui na Praça Porto Rocha, que eu preciso falar com você. Você não pode falar comigo? Não, eu quero que você venha aqui, que eu quero falar com você aqui. Vem cá. Aí terminei meu horário e tal, juntei meus paninhos, saí, quando eu chego lá, cara, a Praça Porto Rocha com mais de 20 mil pessoas. Aí o Hernando virou para mim: olha, você vai apresentar o comício do Brizola. Do Brizola. Brizola, Eliana Pitt, Magnaldo Timóteo, Juruna, aquela turma toda para eu fazer a apresentação deles em cima do comício. E nunca na minha vida tinha falado para 2 pessoas ouvirem. Só falava em rádio. Sim. Só na rádio. Rapaz, as pernas balançaram. O Hernando falou: olha, ou você faz, ou esquece da rádio. Vou tirar teu programa do ar. Caramba, hein? E a rádio, você sabe que é uma cachaça. Eu falei: o que eu vou fazer? Aí fui lá embaixo, naquela época eu ainda gostava de tomar uma zina, tomei 2 batidinhas de limão. Vai dar coragem. 2 batidinhas de limão, e eu falei: vai ser o que Deus quiser. Fiz aquela minha oraçãozinha básica, que eu sempre faço, às vezes, quando eu estou no sufoco, que eu estou com a corda no pescoço,
antes da bebida, agora nem bebida vem mais, é só oração mesmo. Fiz a minha oraçãozinha subindo o palanque. E comecei a brincar. Apresentava um, brincava com o outro. No final, o assessor do Brizola chegou para mim, olha, muito bom, acho que eu vou levar você para trabalhar com a gente. Falei, eu não posso, que eu sou funcionário da SEDAI. Falei, melhor ainda, porque nós vamos mandar na SEDAI daqui a pouco. Eu falei, nossa, já estou dentro do sal com esses caras. Aí terminou aquilo. Sabe o que aconteceu depois disso? Comprei umas caixinhas de som, comecei a fazer sonzinho em escola. Que legal. Na rua. Eu cheguei a ter uma firma de sonorização. Uma empresa que trabalhei aqui em Friburgo. Comecei em São Pedro da Aldeia, com 4 caixinhas, um amplificador, uma mesa Stanner de 8 canais, 3 microfonezinhos, 2 deck, tape deck, né, daquele toca-fita. E ali começou. Aí foi aumentando. Eu cheguei a ter uma empresa de sonorização que trabalhei aqui na região toda. Né? E foi aí que eu perdi a vergonha. E Bom Jardim, por exemplo, eu vim para cá em 90. Sim. Né? Houve, na década de 80, né, eu fiquei emprestado, a princípio emprestado para a EMASA, né, no governo de Heródoto. Nos 2 últimos anos de governo dele, eu saí da EMASA e não pude voltar para a SEDAI. Aí passei perrengue, cara, fazendo sonorização. Mas aí, quando foi em 88, o Paulo Azevedo foi eleito, voltei para a EMASA. Em 89, fui para a Areal, eu tive que voltar. Quando o Collor assumiu, muito que agradecer ao Collor, eu adoro ele, cara. Vocês são uma das poucas pessoas no Brasil que gosta do Collor. Ele, num decreto só, ele mandou que todos os funcionários de disponibilidade voltassem aos órgãos de origem. O que ele fez comigo? Botou de novo na SEDAI. Me obrigou a voltar para a SEDAI. Eu em Areal, eu em Friburgo, família toda em Friburgo, morando em Friburgo, fui trabalhar em Areal. Também fiquei 8 meses só em Areal. Aí comecei a brigar com a SEDAI. Nesse meio tempo, um amigo meu, aí vem a rádio de novo, um amigo meu lá de Friburgo, tinha a concessão. A Rádio Friburgo AM, ela passou de 1080 para 660. Ela saiu de 500 watts para 1 kW, a Rádio AM. E esse amigo meu, o Brito, ele ganhou essa concessão de 1080 para Cachoeira de Magacu. Aí eu falei, eu na SEDAI, lá em Areal, vou começar a perturbar esses caras para mim ir embora para perto de Friburgo. Mais perto de Friburgo que Cachoeira, eu acho que não tem. Sim. E comecei a encher o saco dos caras. Né? Manda para Cachoeira, que eu tinha a concessão da rádio para lá. Aí o que eles fizeram? Em agosto de 90, eu chego em Bom Jardim. Mandaram para Bom Jardim. Perto de Friburgo, eu não podia reclamar. Sim. Eu estava pedindo para ir vir para perto de Friburgo, não podia reclamar. Aí eu cheguei para o Brito, melou. Me mandaram para Bom Jardim. Vamos transferir essa rádio para Bom Jardim. Aí começamos a correr atrás. Foi aí que eu vi a importância do cara ser técnico em telecomunicações. Certo. Então, vamos transferir para Bom Jardim. Conseguimos a transferência para Bom Jardim. No dia... Na contagem dos votos da eleição do Paulo Barros, em 92, nós inauguramos a Rádio AM. Rádio Cultura AM, 1080 kHz. Ela era lá no bairro dos Alves. Inauguramos. E então, vamos levando. Agora vamos correr. Inauguramos com equipamentos precários. Você tem uma ideia, a gente comprou um transmissor de uma rádio que foi desativada lá em Rio Bonito. Desativada não, ela subiu a potência e aquele transmissor vagabundo, que a gente foi lá e conseguiu um cara no beiço, baratinho, e trouxemos para cá. Montamos a rádio, ela está funcionando direitinho, tranquilo, cultura. Aí vieram fazer a inspeção técnica. Não era Anatel, não, era Dentel. Depois é que veio a Anatel. Aí veio o Dentel. Chegou lá, torre, trocar. Transmissor, trocar. Mesa de estúdio, tem que ser console, trocar. Cartucheira, tem que botar. E começou. Aí deu o laudo para a gente. Vocês têm exatamente 12 meses para providenciar isso, nos comunicar para a gente vir aqui fazer nova inspeção.
Aí fomos fazer o levantamento de preço. Transmissor, um absurdo. A torre tinha que ser 36 metros e não podia ficar no estúdio da rádio, perto do estúdio da rádio. Tinha que ser no local fora. E, resumindo, $90 mil é o que se precisava na época para regularizar a Rádio Cultura. Até porque não tinha nada brasileiro no caso, é dólar, porque tinha que comprar de fora, né? Naquela época era tudo cotado em dólar. Ninguém falava em cruzeiro, ainda não tinha o real, mas ninguém falava em cruzeiro, ninguém falava em nada. Sim. Só falava em dólar. Uma cartucheira custava $52. Você vê os preços de hoje do dólar? Imagina naquela época com a inflação que a gente tinha. É verdade. Você ia no mercado de manhã, o feijão era R$1 e de tarde era R$1,20. Sim. Aí corremos atrás de sócio. Ele estava dando 49% da rádio para quem quisesse, para que entrasse com dinheiro para fazer. Mas $90 mil não se acha ali na esquina, não, cara. Não. Aí, resumindo, ficamos com a rádio funcionando 1 ano. Depois dessa notificação, quer dizer, ela funcionou 2 anos e uns 3 meses, mais ou menos. Quando terminou o prazo de 1 ano, ia terminar o prazo de 1 ano amanhã, hoje, nós desligamos tudo que tínhamos feito, juntamos tudo, botei na Kombi que eu tinha, que eu fazia Tristeza, hein? E levei embora. Aí fechamos a Rádio Cultura. Doeu, cara. Se você nunca viu um homem chorar, aquele dia eu chorei. Pô, aquele sonho. Aí, quando foi em 98, surgiu a tal lei 12.615, a lei de radiodifusão comunitária. Saiu a lei. Até então não tinha. Não. A lei foi de 98. Ainda não tinha. A lei de radiodifusão comunitária não existia. Naquela época, não. Mas aí, falei, vou entrar com um pedido. Peguei a lei, vi as regras da lei, mas você sabe que toda lei exige o quê? Uma regulamentação. Se tinha a lei, mas ainda não tinha sido normatizado. Mas pelo que se tinha ali na lei, mais ou menos eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que montar uma associação, tinha que fazer tudo aquilo que... Aí juntou eu e mais 2 pessoas, que eu até vou declinar de nome, não vou falar, e nós 3 começamos a nos movimentar para fazer isso, montar a associação, tal. Aí, quando eu estava com quase tudo pronto, eles saíram fora. Um pegou a Associação de Moradores do bairro dos Alves e abriu uma rádio. E o outro abriu uma rádio na casa dele. Falei, pô. Aí eu estou fazendo a documentação da rádio, né? Ah, rádio não sei o quê, que é o nome que eu queria. O outro botou outro nome lá, não era o nome que eu queria, mas já tinha um nome. Eu falei, pô, os caras me deixaram sem alternativa, pô. E aí surgiu o nome da alternativa. Montei a associação, legal, fiz tudo, preparei toda a documentação, dei entrada no Ministério das Comunicações, ganhamos a concorrência, fizemos tudo. Então, a alternativa, ela entrou na legalização dessa primeira leva de rádios comunitárias? Foi, na primeira leva de rádios comunitárias. Que interessante, nós cara, entramos, não sabia. Para você ter uma ideia, nós entramos com a documentação. A documentação foi aprovada em fevereiro de 2008. A norma que eu estou te falando, a 01, saiu em agosto de 98. 98. De 98. Em outubro de 98, eu montei a associação, né, com pessoas conhecidas, né, Vinícius, aquela turma toda. Montei a associação. No dia 3 de dezembro, eu dei entrada na documentação completinha, de acordo com o que a norma pedia. Não é com o que a lei pedia, não, com o que a norma pedia. Tudo. Apoio às entidades que fazem o conselho de propaganda, o conselho comunitário, aquelas coisas todas. Em 1º de dezembro, demos entrada na documentação toda. Aí, já que eu estou com a documentação toda lá, não sei o quê, dia 1º de janeiro de 99, de 99, nós entramos com a rádio, porque fez 25 anos agora. Entramos com a rádio no ar. Inclusive, na época que eu fiz a documentação, ali eles pediam uma viabilidade técnica para ver qual a frequência que seria designada para Bom Jardim. Depois mudaram, na norma mudaram isso depois. Aí definiram 87.7, 87.9, 104.9
e 105.9, que são as frequências de rádio comunitária. Isso foi definido depois na norma complementar. Mas antes não, você tinha que apresentar a viabilidade técnica, um canal que não pegasse. Até isso eu tive que fazer, né? Eu fiz o levantamento técnico para definir qual seria o canal para Bom Jardim que eu não atrapalhasse rádio nenhuma. E no estudo que nós fizemos, que veio um cara lá de Minas para fazer isso comigo, o estudo que nós fizemos, o único canal que nós tínhamos aqui na região seria o 107.5. A primeira frequência que a rádio trabalhou, qual foi? 107.5. Interessante. Nós ficamos com essa frequência 2 anos. Aí depois, quando o nosso projeto deu andamento no Ministério das Comunicações, nós recebemos um comunicado de que a frequência estabelecida para Bom Jardim seria a frequência 104.9. Aí nós mudamos para 104.9. Teve que fazer todo aquele trabalho de propaganda para dizer que ia mudar de estação. Tudo, né? E o pior não é isso. E quem que se aproveitou desse estudo nosso? Não passa pela tua cabeça quem se aproveitou, porque o estudo, quando é feito, ele é feito regional, né? Quem se aproveitou dele? A Rádio Friburgo AM. Ah, é? A Rádio Friburgo AM hoje é o 107.5. É verdade. 107.5. Foi a primeira frequência que nós tivemos em Bom Jardim. Então, a própria Anatel, quando definiu um canal para a Rádio Friburgo, não foi eles que fizeram a viabilidade. Que interessante, cara. A própria Anatel definiu o canal lá para aquela região, é o 107.5. Então, 20 anos depois, ainda continuava mesmo... Continua lá. Todos os estudos que você faz que manda para a Anatel, fica lá, fica tudo no sistema. Aí, vamos definir um canal para Friburgo, para migração da rádio AM para a rádio FM. Primeiro, agora, 107.5, que já tem estudo. E foi. Pronto. Pegaram uma frequência que era da alternativa. Sim. E nós fomos para o 104.9. E ali começou, né? Sim. A minha vez de rádio sempre foi essa. Cara, e uma dúvida também, quando a Rádio Banquete foi legalizada, né, e saiu a 87.7, eu lembro que chegou a ter uma divulgação que a alternativa iria passar também para 87.7. Nós iríamos passar para 87.7. Nós iríamos passar. Mas aí, eu já tinha a licença. Eu provei para eles, por A mais B, que devido à proximidade de Banquete com o centro, se tornaria inviável, tanto para eles quanto para nós. Sim. Né? Entrei com recurso, assinando os documentos como técnico. Os caras, se você tem um papelzinho na parede, aquilo ali faz diferença. Aí os caras realmente chegaram à conclusão de que eu estava fazendo uma reivindicação justa. E permaneceram com... Aí, se você pegar o documento nosso, canal básico, está lá, 99, que é o 87.7. Canal de serviço, 104.9. 87.7 é meu canal básico, mas o canal de operação é 104.9. Tem um documento lá na rádio, se você olhar lá, você vai ver isso. O nosso canal básico é 87.7, mas o canal de operação é 104.9. Que legal, cara. Interessante. Mas, então, isso tudo aconteceu muito rápido, né? Porque chegou a ser divulgado que iria mudar. Chegou a ser divulgado, mas aí, inclusive, aqui o 87.7, não o 87.7, mas o 87.6, tinha um canal de televisão aqui que era Record. E pega o áudio exatamente nessa frequência. Também me utilizei disso para me basear. Eu vou apagar o canal de televisão comercial. E aí, como é que vocês vão explicar lá para a Record, para o bispo, que eu estou atrapalhando a frequência dele? Ou ele atrapalhando a minha? Vai ficar com isso tudo documentado direitinho, explicando termos técnicos. Eu mandei para eles um laudo de quase 8 páginas. Com organograma, com tudo. Explicando a situação. Aí resolveram me colocar no canal básico em 87.7 e no canal de serviço 104.9, que a gente está até hoje.
Muito legal, cara. Então, você começou no rádio, na frente do microfone e acabou se apaixonando com a parte técnica também. Eu comecei atrás do microfone. Na realidade, eu comecei como operador de áudio. Ah, você começou operando para alguém áudio. Fazer o programa. Isso. Aí, depois eu conheci, na Rádio Friburgo, trabalhando lá, conheci o Carlos Reis, que era da parte técnica. E foi o que mais, dentro da rádio, eu era fissurado na parte técnica. Não sei por quê. Montar, desmontar, consertar. Aí me interessei por essa área. Né? Foi onde eu tanto faço, na frente do microfone quanto atrás. Sim. A gente recebeu o Bonan aqui recentemente no podcast, e o Bonan falou que o interessante, ele também gosta dessa parte técnica, ele falou assim, interessante do locutor, né? Ele é esportivo, mas entender da parte técnica, que se ele escutar um ruidinho, ele sabe da onde que tá vindo aquele ruído. E com você também é assim, também cara? É assim. Você escuta um negocinho diferente, já sabe... Dá problema aqui, eu já subo lá em cima, já sabendo o que eu vou fazer. Às vezes é um aterramento, às vezes é... esses dias atrás, aí, agora, a gente teve problema, né? Com o som, estava horrível, estava baixo, um canal estava ruim. O que era? Um cabo oxidado. Porque o cabo fica no tempo. Né? O cabo da antena ali fica no tempo, fica ali. Há quanto tempo que eu não mexo no cabo da antena? Deve ter, pelo menos, se nós estamos há 25 anos no ar, deve ter uns 15 anos ou 20 que eu não mexo no cabo da antena, é o mesmo cabo. Na hora que eu tirei o cabo da antena, deu infiltração, dá mesmo, por mais que você isole com fita isolante, ela vai soltando. Desgasta, né? E deu oxidação, oxidou o cabo. Então, alterou a relação de onda estacionária, que a gente chama de ROI. O transmissor ele entra no estado de segurança. Ele baixa a potência, totalmente a potência, ele de 25 watts ele cai para 5, 6 watts e se mantém funcionando. Até que você... Eu fui lá em cima, cheguei lá, o cabo oxidado, cortei um pedacinho assim do cabo, verifiquei, está certinho, soldei outro conector, botei na antena, olha o som da rádio hoje. Né? Troquei o link, e hoje está aí, funcionando normal, está bom. Legal, cara. E é bom o cara saber dessas partes técnicas para não ficar na mão de outra pessoa, né, cara? Que é como você falou, foi a necessidade que te fez fazer o curso de técnico. Mas não era nem para trabalhar como técnico, para poder assinar junto à Anatel. E fora a quantidade de radioamadores que eu legalizei dentro de Bom Jardim, aí, os outros aí. Sim. Fora isso. Então, é uma coisa que... sei lá, sempre teve no meu sangue, sempre gostei, mas para mim sempre foi hobby. Eu nunca fiz da rádio um meio de vida. Para mim, eu sei lá, eu gosto de me sentir seguro com a carteira assinada e um patrão para me mandar. É verdade. E a rádio era hobby, como era a sonorização também. Para mim era hobby, eu gostava de fazer, gosto de fazer. E também não me furto de ensinar ninguém a fazer, não. Verdade. Você é testemunha disso. O que eu sei, eu ensino para quem quiser aprender. Nunca me furtei de ensinar nada. Mesmo na própria SEDAI. Está ensinando o cara, ele vai tomar o teu lugar. Que tome. Que faça melhor do que eu. E tome meu lugar. Estou preocupado com isso, não. Se a SEDAI achar que o cara é melhor que eu, que ponha ele. Não vai fazer diferença nenhuma, não. Pode mexer em tudo comigo, só não vou mexer no meu salário. O resto... vou te mandar para Cordeiro? Manda, eu vou. Depois a gente vai ver como é que fica. Mandar para Duas Barras? Manda, eu vou. Mas ficava lá 8 meses, um mês, no máximo 1 ano que eu fiquei em Cordeiro. Depois vim para Bom Jardim e com vantagem. Porque para uma empresa pública, no caso SEDAI, para te mandar para qualquer outro lugar, tem que ter a tua anuência, você tem que concordar. Quando eu chegava um memorando para ir para Cordeiro, eu falei, vou. Ciente, mas não concordo. Pronto. Entregava para o cara e ficava com a cópia escrito aquilo ali e ia procurar um advogado. Depois eu estava voltando para Bom Jardim, recebendo vale transporte, vale refeição dobrado, estadia, aluguel de casa e os cambal. Porque foi uma situação que eles criaram, não eu. Que para mim sair do meu domicílio para ir para outro município, eles têm que me dar aluguel, serviço público. Eles têm que me dar aluguel, eles têm que pagar a minha alimentação, têm que me dar as vantagens que mandaram que eu não deram, e acabaram dando aonde?
me retornaram ao órgão de origem, que eu pedi isso, retornar ao órgão de origem e pagar as despesas que eu tive o tempo que eu permanecer no local. Pronto. Aí voltava. Aí passava, brigava com o superintendente, qualquer coisa, discutia com ele, mandava para 2 Barras. Falei, vai mandar para 2 Barras mesmo, você tem certeza? Então tá, vou. Ciente, mas não concordo. Não tem nada que concordar, não. Você tem mais aqui? Vou, vou, mas não concordo. E um ano depois eu estava voltando para a Poder. Você vê como que o conhecimento, até um pouco jurídico, facilita, né? Faz diferença. Porque se a pessoa não questionar nada, só vai, né? Já aconteceu casos aqui em Monjardim mesmo, do cara, pegarem o cara, mandar para Cordeiro, o cara ficou lá. Aí teve que mudar a família para lá, teve que... Tudo por conta dele. Tudo por conta dele. Falei, eu fiz um curso no Santo Agostinho, em 91. Em 91 foi assessor jurídico. Eu tenho o diploma lá. Assessor jurídico. Ali eu aprendi muita coisa. Tive noção de muita coisa. Tudo é questionável. Sim. A própria lei, ela é questionável. É um curso que você fez que te habilitou a todas as outras coisas que você fez na sua vida. Que eu fiz na vida, praticamente. Então, tudo é questionável. Porque é igual essa questão da lei da rádio comunitária. Talvez se você não tivesse feito esse curso, você não saberia que tinha que ver a normativa, essas coisas. Você ia pegar um negócio bruto pela lei. Foi o que fizeram e quebraram a cara. Entendi. Tentaram sair na frente. Aquela de... o papai falava, você não sabe andar e já quer correr, você vai cair. É o que acontece. Eles não sabiam andar, como eu também. Não sabia andar e estava engatinhando. Eu vou sair correndo, eu vou estabacar no chão, vou quebrar a cara. Então, eles fizeram isso, saíram correndo. Né? Saiu correndo e os 2 quebraram a cara. Eu fui devagar, esperei a norma, saiu a norma. Agora sim, eu vou fazer um estatuto de acordo com a norma. Eu vou fazer o conselho de fiscalização da rádio de acordo com a norma. Fiz tudo de acordo com a norma. Tanto que quem pegou a licença. Alternativa. Me deixaram sem alternativa. Eu arrumei uma para mim. Cara, você que tem tantos anos assim de rádio, né, cara? Trabalha muito tempo, tanto na frente, do microfone, nos bastidores. Como que você vê esse avanço da tecnologia e hoje tudo muito rápido, tudo acontecendo muito rápido? Já na época da rádio já era rápido. Tá. Agora a velocidade triplicou. Certo. Eu vejo o seguinte, se o dirigente de uma rádio hoje souber aliar a tecnologia da rádio com as tecnologias atuais, a rádio não acaba, não vai acabar nunca. Porque aquele cara que está lá na roça, o pedreiro que está na rua, na obra, o que ele faz? Ele pega lá o radinho dele, liga lá, sintoniza na rádio e fica ouvindo a rádio e rebocando a parede. Então, o público da radiodifusão, ele é um público um pouco mais diferenciado da tecnologia. Então, você tem que se ajustar ao quê? Aquele público antigo, aquele público, o taxista, o pedreiro, a dona de casa que está lá fazendo comida, está ouvindo rádio, porque a dona de casa não fica lá no celular toda hora, não fica. Ela liga o rádio e fica ouvindo o rádio. E 90% da audiência das rádios hoje são as lojas, são as casas, são carro, os profissionais liberais, carro. Então, você tem que fazer uma programação voltada para esse público, tá? E dentro desse público que você está trabalhando, a tua programação, inserir também nas redes. Inserir no Facebook, inserir no Facebook, nem tanto. Instagram. Mas, no Instagram, essas coisas, inserir, deixar ali. Como a rádio tem hoje, o aplicativo dela. Você quer ouvir a rádio, você vai no aplicativo e está ouvindo a rádio. Onde você estiver no celular, você bota a sintonia, bota no ouvido, bota no bolso e está ouvindo a rádio e está fazendo o que você tem que fazer. Então, você tem que se ajustar às regras atuais. Porque a rádio é uma mudança constante. Vou te dar, em 30 anos, a rádio deu um salto de tecnologia espantoso.
Quando nós abrimos a Rádio Cultura, em 92, o que nós tínhamos disponíveis? Gravador de rolo, vídeo, tape deck, né? O cassete, nós tínhamos o vinil, o picape, isso que a gente tinha disponível. Isso era o top do mercado. Era o top de mercado. Era isso. Já na Rádio Cultura, na Rádio Alternativa, já mudou um pouquinho. Já veio o CD, já veio o MD, né? A gente ainda tinha o videocassete, não, a fita cassete, tinha isso, mas já mudou. E depois veio o computador, e a Rádio Alternativa, a gente sempre acompanhou a tecnologia. A rádio sempre teve no top. Podia não ser o melhor computador, mas era computador. Uhum. Podia não ser o melhor microfone, mas era um bom microfone. Uhum. Desculpa. Tranquilo. Então, o que acontece? Eu sempre procurei buscar o que sempre teve de melhor. Não porque era rádio, mas porque Bom Jardim tem que ter o melhor. Não é porque eu gosto de... Você pensa que eu tinha dinheiro para pegar e comprar 2 computadores para botar lá e mais um para censura e mais não sei o quê, e aquele troço todo. Não tinha. Gente com sacrifício. Agradeço muito ao comércio de Bom Jardim, que sempre chega junto, sempre está com a gente, né? O que faz a rádio não é a rádio de Getúlio, não é a rádio da Ana, não é a rádio hoje, ela é conhecida como rádio alternativa. Ninguém nunca falou para você rádio de Getúlio, falou? Não. Nunca fala. Você está na alternativa? Alternativa. Ninguém falou para você está na rádio de Getúlio? Não. Só quando a pessoa te conhece, aí é diferente, mas no povão, não. No povão é alternativo. É a alternativa. Enquanto ao passo que em outros momentos que nós tivemos, nós chegamos a ter 4 rádios em Bom Jardim. Então tinha a rádio do Geraldo, tinha a rádio do Braz, tinha a rádio do Antônio, mas não tinha a rádio do Getúlio. Tinha a rádio alternativa. Porque a gente sempre procurou fixar o nome da rádio. A construção de marca. Nós sempre fixamos o nome da rádio. Porque o Getúlio passa, a Ana passa, você passa e a rádio fica. Então, a finalidade é essa. E sempre buscamos os melhores equipamentos, sempre busquei orientar todo mundo, né? A rádio é assim, respeita o ouvinte. Sempre falei isso para você deve lembrar disso, vamos respeitar o ouvinte. Tem coisas... você, quando começou na rádio lá, você não precisava de rádio. Bastava você sentar lá em cima na antena que você fazia programa para Bom Jardim inteiro. Você gritava. Foi. Né? Eu, carinhosamente, igual um coice de mula, consegui ensinar você. Não foi? De mula, foi. Foi. Então. Eu lembro perfeitamente desse dia. É porque foi um dia que foi o ápice, né? Porque mas até chegar esse dia já tinha praticamente 1 ano de rádio, né, cara? Já tinha. Foi tempo suficiente para você. Pô, eu ainda falei, eu compro um microfone que custa um dinheirão para botar aqui, um monte de equipamento para melhorar a tua voz. E você grita desse jeito? Vai lá para cima da torre, senta lá e grita que não precisa de rádio. Eu lembro que o principal que você falou não era nem tanto pelo microfone, né? Era pela corda vocal mesmo. Corda vocal, porque você, se continuasse gritando daquele jeito, com pouco tempo, você não tinha mais corda vocal. Não tinha. Eram 3 horas de programa todo dia e tal. Você gritando daquele jeito. Você saía dali, eu tenho certeza, sentindo a garganta. Muito. Sempre foi assim. Hoje não. Não, hoje não. Hoje você fica na época... 10 horas falando aí que não vai te fazer diferença. É porque existe o tom certo, né? A impostação correta, né? Para você fazer cada coisa, na verdade. Cada coisa. Eu lembro de você me mostrando uma apostila que você tinha na época. Nem sei, você deve ter jogado na tua casa aquela apostila lá. Você falando sobre como fazer uma nota de falecimento, a diferença de uma locução de apresentação e uma locução mais institucional, comercial, e nota de falecimento, que é uma locução mais própria para isso. Você imagina você fazendo uma nota de falecimento alegre, feliz da vida. Como eu já vi uma rádio aqui,
nós temos o prazer de comunicar o falecimento. Eu sempre... Pô, brincadeira, cara. Eu sempre rio, cara, dessa história. É brincadeira. Não, o cara falou no rádio. Eu sei. Eu torci. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu torci, pelo amor de Deus, temos o prazer de comunicar o falecimento. Mas que prazer que tem em se comunicar o falecimento de alguém, cara. Vai que era inimigo dele, Getúlio. Não, mas espera aí, mesmo que aí entra o seja, respeito pelo ouvinte, pô. Mesmo que seja, o cara pode ser meu pior inimigo, eu jamais vou ter prazer em comunicar o falecimento dele. Verdade. Eu posso, sim, por fora do microfone, conversando com você em off, chegar e você, já foi tarde, já devia ter ido para o inferno há mais tempo. Mas ali no microfone, ali eu estava falando, não é para você, eu estou falando ali para centenas e talvez até milhares de pessoas. Verdade. Então eu tenho que ter um respeito pela pessoa que faleceu, pela família da pessoa e pelos ouvintes. E pela profissão também. Pela profissão. Isso até me fez lembrar um caso que aconteceu em Friburgo, em 82, 84. Eu fazendo externa no Carnaval. Fazendo externa no Carnaval, tá eu lá na Rádio Friburgo, dizia assim, 9h pouco da manhã, Pedro Osmar no ar. Aí acontece um incidente lá perto da fábrica Ipu. Um cara bêbado caiu lá perto da ponte lá e caiu de cabeça, morreu. Aí o Pedro Osmar, vai lá, pega o HT externo aí, vai lá, faz um flash de lá para mim. Aí fui, cheguei lá, peguei todos os dados, cara, fulano, tal. Aí chamei Pedro Osmar. Aí Pedro Osmar, você conhece ele, né? Uhum. Vamos falar com o Getúlio Gomes, está lá na fábrica Ipu, sei o que, ocorrência, fala aí, Getúlio. Falei, Pedro Osmar, boa tarde, bom dia. Estamos aqui, que foi encontrado um defunto morto aqui na... Porra. Defunto morto. Defunto morto. E, olha, foi gozação o resto do carnaval. Acredito. Isso me marcou, não foi pelo fato de eu ter errado, mas pela gozação, porque a Rádio Friburgo naquela época ela era bem ouvida, a Rádio AM era bem ouvida. Sim. Mas foi pela gozação, ainda não tinha nem a rádio FM em Friburgo, a Rádio FM de Friburgo, ela começou a funcionar em 88. Então não tinha ainda, era só a Rádio Friburgo mesmo, qualquer lugar que você fosse em Friburgo, tá, e a gozação, cara. Gozação para tudo quanto é lado, defunto morto. Cara, acontece. E quantas vezes vocês erraram ali também, falavam bobagem, mas pô, são coisas que acontecem, né? Nada como você abrir uma notícia e lá no meio da página tem uma palavra que você não sabe a pronúncia. Não sabe a pronúncia. E aí você engasga naquilo. Olha, teve um cara ali que, para falar de Pindamonhangaba, que é um município de São Paulo, agora, não tem muito tempo não. Recente? Vou dizer quem foi, não. Agora, há pouco tempo. Não tem um mês. Olha, o cara falou tudo, só não falou o nome da cidade direito. Acontece. Acontece nas melhores famílias, cara. Foram 7 anos exclusivamente para alternativa. 7 anos, desde 2013, trabalhando e graças ao meu trabalho na alternativa, graças às oportunidades que a alternativa me concedeu, eu fui morar sozinho, saí de casa, consegui me manter sozinho em casa. Durante 7 anos foi a minha principal fonte de renda e digo para quem acha que a rádio acabou, não acabou não, cara. Acabou de começar. Acabou de começar um novo tempo, né? Um novo tempo pro rádio. Realmente, se a pessoa tiver uma mentalidade de rádio de lá de 1990, aí realmente acabou. Não adianta. Você precisa acompanhar a modernidade. Evolução. Hoje eu vejo que das rádios grandes do Brasil que tem acompanhado bem a modernidade, a primeira, na minha visão, é a Jovem Pan. No Brasil, a Jovem Pan tem acompanhado muito essa questão. Aqui no Rio de Janeiro, tanto a Tupi como a FM O Dia tem sido referência. A JB também, ela está com a JB tecnologia boa. A JB é de notícias, não é? É de notícias. De notícias, né? Notícias. Então, tem uma tecnologia bem legal. E aqui na nossa região, cara... O que prende o ouvinte à rádio não é tocar música. Não.
É ouvir o comunicador. Ouvir o comunicador. Ouvir o comunicador. Por pior que seja, um dia ele aprende, mas por pior que seja, você tem que ter um comunicador. Perfeito. Eu lembro que quando a gente começou, nós tínhamos 12. Uau. Para encaixar todo mundo. Era complicado. Então a gente encaixava um pouco no fim de semana, era 2 horas para cada um, mas encaixava todo mundo. Né? Encaixava todo mundo. E a rádio não tinha nem licença ainda. O que era melhor? Estava irregular. Já porque sempre tivemos irregular. Nunca tivemos ilegal. Exatamente. Você tem uma carteira de motorista e ela está vencida, você está irregular. A primeira coisa que eu aprendi quando entrei na alternativa foi justamente isso. Não foi falar, não foi ler notícia, foi não. A alternativa ela estava irregular, nunca ilegal. Nunca ilegal. Porque a partir do momento... Eu só dei entrada, só botei a rádio no ar depois que eu dei entrada no Ministério das Comunicações e recebi um protocolo. Agora, se levou 5 anos para legalizar, problema meu? Não. É lá. Foi o que eu falei a última vez que o fiscal esteve aqui, a última vez que ele esteve aqui. Lacrou tudo, fechou tudo, levou para campo, me levou. Ele falou, você não aprende, cara, 3ª vez. Eu falei, vai ter 4ª, 5ª, 6ª, sábado, domingo, e sempre que você vier e levar amanhã, você pode ter certeza, no máximo daqui 10, 15 dias eu estou com ela no ar de novo. Você pode levar quantos? Tanto é que hoje eu tenho 4 transmissores. Você recuperou, esses que foram presos, eu recuperei. Hoje eu tenho 4 transmissores. Né? Exatamente por isso. Leva, eu compro outro e boto no lugar. Levou, eu compro outro e boto no lugar. Levou, eu compro outro e boto no lugar. Então, eu fiz isso, eu falei, não adianta. Mas essa última vez que levaram foi a melhor coisa que fizeram para mim. Foi a melhor coisa que fizeram. Porque eu tinha lá o número do protocolo, processo tramitando, e o último despacho que havia sido, que a nossa entidade havia sido selecionada, né, já éramos a selecionada para receber a licença, e que estava tramitando. Pô, já passamos por todos os processos de verificação de documentação. Já havíamos sido selecionadas, por que não dão para a gente? E vieram aqui e levaram tudo. Aí, arrumei um advogado, né, lá em Friburgo, que é meio maluco também, igual a mim. Expliquei para ele a situação. Vamos entrar contra o Ministério das Comunicações. Ou ele te dá ou não te dá. Se ele falar para você... Eu falei para ele, se o Ministério das Comunicações falar assim, nós não vamos dar a legalização da rádio para Bom Jardim. Porque você é feio. Acabou. Eu simplesmente ia desistir. Tirava tudo de lá, não ia existir alternativa. Parava com tudo. Entramos. Eles nos fecharam, depois do Carnaval, dia 23 de fevereiro. Fecharam a rádio. No dia 20 de novembro do mesmo ano, saiu a outorga, saiu a licença. O que não fizeram em 5 anos anteriores, porque a justiça determinou, você dá ou você não dá. Se não vai dar, já diz por que não vai dar. E por que eles não iam dar? Porque eu sou feio, a documentação estava toda certa. Eu sempre me imprimei pela documentação, sempre fiz a coisa de acordo com a documentação. E eles, ou dá ou não dá, o que vocês querem? Vai dar, não? Aí acabou dando, e está aí, legalizada direitinho, enquanto ela foi legalizada, no dia que eu recebi, vi no Diário Oficial, né, a portaria de outorga da rádio, tirei chances, esparramei o Bom Jardim inteiro, fiz o maior carnaval. Tinha aquele jornal de Bom Jardim, aquele que tinha aí, como é que é o nome dele? Jornal Mais. Jornal Mais. Mandei para o Luiz Antônio estampou lá na primeira página, agora a alternativa é legalizada. E teve gente que bateu na mesa. Pá, não podia ter conseguido isso. E tá aí. Só para o pessoal entender que é uma legalização por um determinado período de quilometragem, né? Irradiado. Então, tipo assim, a alternativa ela é legalizada aqui no centro, somente ela, não vai ter outra. Não vai ter outra. Pode ter uma em Barra Alegre, como tem outra em Banquete, mas aqui em Bom Jardim é só ela. Só ela. São José já não pode. Porque é muito próximo. Porque é muito próximo. Só Barra Alegre. Aqui em Bom Jardim, só Barra Alegre. Só Barra Alegre.
Santo Antônio. Então, se alguém quiser abrir uma Barra rádio Alegre aí, ó. Ou Santo Antônio. Leva aí para Santo Antônio, para Barra Alegre. Ou Barra Alegre ou Santo Antônio. É verdade. Eu, se tivesse que escolher onde abrir, escolheria Santo Antônio. Vamos abrir uma rádio, Túlio? Porque a outra tá maluco? Sacanagem. Eu já fiz essa doideira uma Tinha vez. uma vez só, tá bom, Mas né? tá bom. E ajudou outras 4, então. É uma coisa que você faz uma vez só na vida. Deve fazer uma vez só na vida. Abrir uma rádio e casar. Você eu sabe fiz a que besteira rádio 3 vezes de casar. Agora a rádio só uma, chega. Aqui você sabe que rádio é uma cachaça, né? Não, Então, rádio... Tanto é que, olha, é a primeira vez que eu sou rádio amador desde 80... Rádio amador não, eu sou do Rádio PX, né, que é o Rádio Cidadão. Em 78 eu entrei para o Rádio Cidadão. Em 84 para o Rádio Amador, que é o VHS. E sempre envolvido com rádio, som, essas coisas. Não tem como. Mas sempre como hobby. Né? Nunca assim como... Eu dependo da rádio para viver, não. Sempre como hobby. É o que eu disse para você. Eu prefiro ter um patrão ali me enchendo o saco, mas que me dá uma carteira assinada e um salário todo mês. Entendi. É mais seguro. Eu me sinto mais seguro. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu não sou empreendedor. Sim. Não nasci para ser empreendedor. Perfeito. Nasci para ter patrão. Cada um tem uma vocação, Tem uma vocação, né? Isso daí é fato. E eu sempre fui funcionário público. Sim. Ou quando não era municipal, era estadual. Sim. Com essa visão toda que você tem, né? Ainda vale a pena no Brasil abrir uma rádio? Vale. Se você consegue agregar os valores das novas tecnologias à rádio, vale a pena. Porque você vai ser mais um veículo auxiliar das novas tecnologias. Ou as novas tecnologias serão um veículo auxiliar teu. Entendeu? Aí tem que ver quais são os objetivos, né? Porque o que faz a rádio não é o radialista, não é a rádio, é o mercado. Bom Jardim hoje, o mercado não está bom para a rádio. Né? A gente sabe que os comerciantes, depois dessa pandemia, então, está passando por sufoco, está passando por situações difíceis, mas não deixam, alguns não deixam, de sempre dar o apoio à rádio, deixa de dar o apoio. Sim. As transmissões da rádio sempre nos ajudam, e é isso que mantém a rádio. É verdade. Né? Mas agora, você imagina um mundo sem rádio. Não tem como. Não, imagina. Não existe mais radiodifusão no planeta. Acabou tudo. Agora é só as mídias digitais. Que graça teria o mundo? Não tem. Nenhum. O comerciante vai anunciar no celular. Quem vai ver? Aquele cara que mora lá em Barra Alegre, que está lá no meio do campo, lá com aquele radinho de pilha dele no bolso, ou está lá com o radinho lá no canto, lá pegando na enxada, ouvindo a rádio. Ele vai tomar conhecimento de quê? Então, eu acho o seguinte, algumas pessoas, não vou dizer todos, algumas pessoas estão valorizando demais as novas tecnologias. Aí diz que a rádio é ultrapassada. Não é. A rádio vai ser sempre atual. Enquanto houver um ouvinte, tem uma rádio ligada. Sim. Entendeu? E cabe a quem manipula a rádio, quem trabalha com rádio, a acompanhar as novas tecnologias. Sim. É fazer com que as novas tecnologias se somem às tecnologias antigas. É como a gente hoje está fazendo na Rádio Alternativa. A gente tem os aplicativos nos celulares. Você, onde tiver, você está ouvindo. Se você estiver no Japão, você entra no site da rádio, você está ouvindo a rádio, sabendo informações. Eu, por exemplo, tinha uma ouvinte assídua no programa do Roberto Carlos. Ela mandava mensagem pelo... Não era nem pelo WhatsApp, ela pelo Messenger do Facebook, do Canadá. Ela é de Bom Jardim, está lá no Canadá. Era uma forma de matar a saudade. Ela adoro a rádio, vocês ficam ouvindo a rádio aqui. O problema é o fuso horário, porque, na maioria das vezes, quando eu estou acordado, aí é de madrugada, aí é de noite. Né? Mas vocês colocam uma programação aí que dá para a gente ouvir. Porque ela quer ouvir o locutor. Então, eu aqui, 9 horas da noite, que fazia o Roberto Carlos, para ela lá era 4 horas da manhã.
Entendeu? Era uma coisa... Ela falou, eu fico, às vezes, acordada para ouvir a rádio, para ouvir o programa do Roberto Carlos, que eu gosto, eu adoro. Então, é um sentimento de nostalgia que a pessoa sente também. E a gente falava também Bom Jardim, essas coisas. Eu já fiz programa no rádio em todas as faixas de horário, menos à noite. Então, eu já fiz programa de manhã, já fiz programa de tarde, aí eu fiz programa meio do dia, menos de noite. Então, falei com a Thalia, né? É um desejo que eu tenho antes de morrer, né? Tenho 27 anos apenas, então tem bastante tempo ainda, né? Tempo. De fazer um programa nessa faixa noturna que é diferenciado, né? Pega, por exemplo, de 8 às 11. À noite, geralmente, pela minha concepção, é você tocar umas músicas mais lentas, um MPB assim, mais apurado. Sim. Porque durante o dia, cara, esses funk vagabundo que tem aí, essas porcarias, que eu vou te contar uma coisa, agitado, não sei o que. À noite não, à noite é para a pessoa deitar e ficar ouvindo a rádio. Aí vai ouvir. É uma companhia. Ouve um Roberto Carlos, ouve um Tim Maia, houve uns caras, assim, um MPB mais, não digo antigão, não, mas um MPB da década de 80, 90, até 2000, a MPB estava muito boa de se ouvir. Sim. Um sertanejo universitário, que dizem aí, é isso que é para se tocar, né, durante a noite, né, nessas coisas de funk, na garrafinha, baixa lá, não sei o quê, troço doido, rapaz. É verdade. Getúlio, foi muito bom te receber aqui no podcast. Eu que agradeço a você. O bate-papo foi bom. Foi legal, cara. Como eu falei, a alternativa faz parte da minha história, não tem como negar, não tem como... E nem tem motivo para isso também, né? Porque tem muito orgulho. E você faz parte da história da alternativa também. Né? Passou por lá, você faz parte da história da alternativa. A história da alternativa hoje se confunde com a história da radiodifusão no município de Bom Jardim. É verdade. Porque até então, nós tínhamos a Rádio Cultura. Se você for levar o pé da letra, a Rádio Alternativa é uma antecessora da Rádio Cultura, porque ela vem do mesmo grupo, vem quase que das mesmas pessoas, né? Então, embora na época não me deixaram sem alternativa, mas a gente deu um jeito, se virou. E criou a alternativa. Legal demais, cara. De verdade, um grande abraço aí para toda a família, para Ana Lúcia, que é esposa do Getúlio e uma das pessoas também que sempre me incentivou e sempre me ajudou. Muitas vezes, quando o Getúlio estava muito irritado comigo, era a Ana Lúcia que falava para o Getúlio abaixar a bola. Ela te segurou. Ela te segurou. Foi. Nesse dia, inclusive... O dia que eu queria te enfiar na antena lá em cima para você gritar lá, ela que te segurou. Ele queria que eu sumisse da rádio, mas tá tudo bem. Mas é coisa que passa, sabe? Não, você sabe que eu, para ensinar, eu ensino com carinho, né? Um carinho igual assim, um coice de mula. Sim. Mas é carinhoso, um coice de mula carinhoso. O Getúlio tem duas fases do ensino. Ele tem a fase que ele mostra o que é para fazer, ele fala tranquilo, e aí ele fala assim, agora pega e faz. Aí se a pessoa fizer, ele não fala nada, ele não chega para falar um parabéns, ele não, ele fica na dele, não fala nada. Mas se ele vê que o cara não fez, aí ele errou. Aí vem o coice de mula. Não pode errar. Eu via quando o meu programa estava bom, quando ele estava na sala na frente, e ele entrava, ficava lá no computador, ia embora e não falava nada. Aí o programa estava bom, porque ele não falava nada. Não é? Porque se colocasse uma música sequer, que falasse alguma coisa que não era de acordo com o horário, ele já levantava. Porque tudo esse horário aí, para colocar essa música... Tudo tem sua hora, tudo tem seu lugar, tudo tem seu... E a experiência que eu tenho de rádio, ela graças a Deus, me traz uma bagagem de que eu fiz rádio AM, fiz rádio FM a vida inteira. Sim. Né? Então, eu tenho como... E ouvia muito rádio também. Agora que, depois de uns tempos para cá, que eu parei de ouvir rádio, porque cansa também uma hora. Igual né? o Silvio Santos, né? Silvio Santos não vê televisão. Tem uma hora que cansa. Eu falei, poxa, você imagina, eu tenho 52 anos de rádio. Pega lá, 1968 até agora. É muito tempo. É muito tempo. É muita transformação. Embora isso para mim tenha sido um hobby, mas
todo hobby também cansa, né? É verdade. Não, e ajudou muita gente a se tornar profissão, né? Por mais que para você era um hobby, mas muita gente Muitas que passou pessoas- pela alternativa se tornou profissão. Né? Então, Vou te dar um outro exemplo também, que hoje é o âncora do SBT, Sim, Salutiel, Salutiel. começou com a gente, né? E tantos outros aí que hoje tem empresas de comunicação, de audiovisual, de um monte de coisa. Então, verdade. eu acho que a rádio ela é uma primeira e única escola para a comunicação. Tanto é que eu estava conversando com a Ana, a minha ideia, a minha intenção, não sei se um dia eu vou conseguir, é transformar a rádio alternativa numa rádio escola. Por que uma rádio escola? Eu vou lá no Ramiro Braga, vou nas escolas aí, quem é que gosta de rádio aí? Então, tirar um dia da semana, vamos supor, um domingo, para transformar a rádio alternativa numa rádio escola. Quer dizer, 3 pessoas por domingo. Fazer tipo um curso de comunicação, de locutor, de comunicador, durante um mês. Pego lá 10 crianças, por exemplo, 10 adolescentes, e levar para a rádio. Quem sabe se dali também não vai sair locutor para os outros horários da rádio, para outras, entendeu? sim. É o que a gente precisa. Inclusive, hoje tem o João Lucas lá, que é novo e gosta de rádio também. O Reguini começou com 16 anos. Eu comecei com 17. Então, você com 17. Quem mais começou cedo ali? Gilcimar, Gilcimar. Então, tudo começaram cedo. todo mundo. É verdade. Eu também vim pela escola, pô. Né? Teve a rádio escolar, né? O projeto da rádio escolar. Nós fomos conhecer a alternativa, né? E aí, depois disso, a Rita começou a falar com você, Rita Freire, e aí surgiu um horário no domingo, e aí eu comecei lá, fiz 4 domingos e tal. Foi época boa, cara, época boa de aprendizado, é como o Getúlio falou, é verdadeiramente uma escola e aprendi muito, de verdade. E aquela questão, para um adolescente, cabeça vazia, poderia estar aí Cabeça junto... vazia, a mão desocupada é a oficina do capeta. do que não presta. Eu não falo isso, mas Exatamente. meu pai falava, cabeça vazia, mão desocupada é a oficina do que não presta. Sim. Então, se manter ocupado. É verdade. E era realmente uma ocupação. Eu lembro que no começo, lá na rádio, eu saía do colégio, ia para a rádio, ficava lá aprendendo como fazer o programa e tal. E aí depois, quando eu comecei a fazer os programas, eu saía do colégio e ia direto para a rádio, via outras pessoas fazendo o programa para depois começar o meu. Teu. E com isso, levando o boletim de escola também, porque na época foi uma condição que a Ana e o Getúlio colocaram, era ter notas boas. Menor tem que apresentar a frequência escolar e o boletim. Isso aí, frequência e boletim. Porque na cabeça de uns malucos aí, acha que o trabalho infantil prejudica o andamento escolar. Eu já acho o contrário. Ao contrário, ajuda. Pô. Se o trabalho for direcionado, vai até desenvolver melhor o aluno na escola. O trabalho edifica, ele traz dignidade. Essa daí que é o fato. Cara, a melhor coisa que existe no mundo, não sei se já aconteceu com você, é você se sentir útil. Com certeza. Útil à sociedade, útil a seus amigos, útil à sua família. É você ter aquela sensação de que você sempre pode ajudar. Sim. E que na hora que você precisar ser ajudado, você vai ter quem ajude. Então, essa é a melhor sensação que a gente tem, principalmente no campo profissional, no campo pessoal, no campo familiar. A gente sempre pensa assim. Top demais, cara. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço aí para Ana Lúcia também, com certeza deve estar assistindo a gente aí. E para toda a equipe da Rádio Alternativa, que não estou lá, tem uns 3 anos, mas... Vamos voltar à noite? que não tenho tempo, Getúlio. Vamos fazer nós dois à noite. Vamos fazer nós dois? Igual o podcast aqui. Exatamente, vou fazer igual a Francisco Silva e a Luzia Belan. Você faz as maluquices da Luzia Belan, eu faço as doideiras do Francisco Silva. Cuca, né? Um grande abraço para Francisco e para Luzia também. Grandes ícones do rádio de Bom Jardim, né? Olha, muita gente tinha alegria quando escutava o programa deles, né? Eles trabalhavam o dia inteiro, né? Muitas vezes. Ia pra rádio. Exatamente. Quantas pessoas que eu
tive a oportunidade de atender no telefone, falando justamente isso, falando que... E quando eles pararam, a cobrança que foi... Foi demais, todo dia. Estar na rua, inclusive quando eles pararam no período que eu estava na Defesa Civil, né, que eu ia muito fazer vistoria, num lugar, no outro, as pessoas me cobravam. E o Cuca não vai voltar? E a Luzia não vai voltar? Poxa... Os melhores que tinha na rádio você tirou? Eu não tirei. O programa deles era justamente isso que a gente estava conversando há pouco tempo aqui, que era o comunicador conduzir o programa, né? Porque diferentemente do horário do dia que as pessoas gostam, tipo, tá na confecção, quer escutar música e tem o locutor que entra com as informações, eles não. Eles tinham as brincadeiras, tinha a pilha, botava o ouvinte no ar, tal, fazia toda aquela questão que ficava aí umas 2, 3 horas eles fazendo. Mais participativo. Mais participativo. O que a rádio tem que voltar a fazer. Aí o cara fala, isso é coisa de rádio AM. É coisa de rádio AM. Rádio AM sempre foi assim. Mas hoje o que você vai prender o ouvinte é com esse tipo de programa. É com mais notícias, é com a participação. Você vê o programa do Samuca, como é que está? A participação é pelo WhatsApp, mas tem uma participação quase que simultânea. Legal. Muito bom. Muito bom, de verdade. Tranquilo. Galera, quero agradecer, né, antes da gente encerrar, agradecer os nossos parceiros aqui do Noar Podcast. Como o Getúlio falou, nós dependemos também dos nossos parceiros para poder tudo isso aqui funcionar. O esquema continua o mesmo, né? São as pessoas que acreditam no trabalho, assim como acreditam no trabalho do rádio, acreditam também no trabalho aqui do Noar Podcast. Então, a gente tem muita gratidão a todos aqueles que investem aqui no nosso programa e ajudam a trazer conteúdos de relevância como o de hoje, a Cantinho do Pão, Padaria e Confeitaria no BemTV, também o Plano SAF com a sua plataforma de descontos Sou Vantagens, exclusiva para o associado SAF, também os nossos parceiros da Soneca Home em Nova Friburgo, o Daylab, Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas, e também a Terabyte, com a máxima conexão internet, atendendo Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Lumiar e São Pedro. É isso? E também o Resolve Educação, que está com a gente aqui nos episódios da quarta-feira. Resolve Educação, grande parceiro aqui do nosso Noar Podcast também, assim como a Soneca Colchões, que também está com a gente nos episódios de quarta-feira. Getúlio, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade para voltar mais vezes para a gente continuar. Sempre que for convidado, estarei aqui, né? Demorou, né? Demorou. Demorou. Não, foi na hora certa. É verdade. Foi na hora certa. Tudo tem sua hora e tudo tem seu tempo. Sim. Né? Mas foi tranquilo o bate-papo. Inclusive, se você depois quiser abordar outras áreas que a gente tem conhecimento ou se aprofundar mais dentro do tema defesa civil também, que a gente domina, porque jamais vou falar coisas aqui que eu não domine. Sim. Rádio, água e defesa civil... Pode vir o que vier que a gente destrincha, que a gente sabe. Rádio, água e defesa civil. Legal demais, cara. Perfeito. Galera, semana que vem tem podcast, quarta-feira tem podcast 7h30 da noite. Nossa agenda já está disponível no nosso Instagram. Acessa lá que você vai conferir os episódios da próxima semana, quarta e sexta-feira que vem. Beijo no coração, ó. Até semana que vem. Um abraço. Obrigado a Itália também, sempre aí, firme e forte na nossa operação aí. Valeu. Parece Rádio AM, né, Getúlio? Parece. Valeu, ela tem cara de radialista. Tá vendo aí, ó? De lá. Não. Locução também. Aí, ó, viu? Botou o headphone, tem que falar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.